No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-o dali vivo, cheio de consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, faz muitos dias que eu não gravo vídeo, eu não tô tendo tempo, infelizmente, devido às ocupações com as crianças, com o meu trabalho de fazer rosário. Graças a Deus também a missão está voltando, a gente tá saindo aí para falar de Deus, mas eu venho através desse áudio dizer para você a respeito dessa passagem que eu tenho meditado ela há um bom tempo já. A Sagrada Escritura vai falar nessa passagem que havia várias lâmpadas no quarto, em dois sentidos. Primeiro, no sentido físico. Isso é, a lâmpada tá ali para clarear, para não deixar você dormir, porque naquela época não existia energia elétrica. Então foi colocado várias lâmpadas para que São Paulo pregasse e ninguém caísse no sono. São Paulo vai dizer São João Crisóstomo, ele era uma máquina de guerra. São Paulo ele era um tanque, uma cavalaria, cumpria com ele a palavra que Eliseu disse para Elias quando Elias foi arrebatado no carro de fogo. Você é carro e cavalaria de Israel. São Paulo, ele é uma coluna do lado de São Pedro, isso é, ele sobrepujou os outros 11 apóstolos, de tamanha eloquência que ficava no coração de São Paulo. É aí que a gente entende que ele vai dizer: para mim morrer é lucro e viver é viver para Cristo. Ele não tinha mais nada a perder. São Paulo, ele cumpria com ele aquilo que São Domingos tomou para a vida dele: falar com Deus ou de Deus. Ele não tinha outro assunto com ele para tratar. Quer conversar com São Paulo é para falar de Deus. Então a tradição vai dizer também que São Paulo era um homem imbatível, ele não dormia. Aquele homem, como aqui a Sagrada Escritura disse, ele prolongou até meia-noite. E depois da meia-noite ele foi até raiar o dia falando de Jesus Cristo. Então o quarto estava cheio de lâmpada para que ninguém dormisse, mas ouvisse a palavra apostólica que saía da boca de São Paulo. E o segundo sentido das lâmpadas que eu tirei é os 5 sentidos do corpo que a gente tem: o tato, o olfato, o paladar, a audição e assim por diante. Havia ali muitas lâmpadas, vamos pôr que eram 5 sentidos do corpo que você tem que ter aberto para as coisas de Deus. Mas a Sagrada Escritura vai dizer que aquele menino o Eutico, ele estava à porta ali da janela, na beira da janela. Que janela? A janela da alma, aonde eu preciso estar aberto para as coisas de Deus e não ali na sonolência. A janela da alma, que é os olhos, que Jesus vai dizer: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho tiver obscurecido, você não vai ficar na presença de Deus. E é por isso que aquele homem ele cai do terceiro andar. A Sagrada Escritura vai dizer. Por que terceiro andar? O mundo, a carne e o demônio. Se as lâmpadas que estão ali dos seus 5 sentidos não estão clareando você, se você, a janela da tua alma está fechada para os mistérios divinos, você só tem olhos para aquilo que não é de Deus, você vai entrar na sonolência e vai cair do terceiro andar. Isso é, o mundo, a carne e o demônio vai pegar você. E o que eu quero dizer para você nesse áudio, meu irmão, minha irmã? Existe 3 estágios de sono e 2 sentidos para o sono. Primeiro sentido é o sentido físico do sono. Isso é um dos pecados capitais, que é a preguiça. Quando a pessoa ela é preguiçosa, ela não tem esforço para rezar.
a palavra de Deus, como diz o livro do profeta Isaías, se torna para ela um objeto de tédio, de mofo. Ela não encontra prazer mais na palavra de Deus, como diz o livro do profeta Isaías. E aí a pessoa entra nesse pecado capital chamado preguiça, sono, sonolência. Ela não tem força de vontade. Ela tem força de vontade para o celular, ela tem força de vontade para academia, ela tem força de vontade para poder trabalhar e pôr dinheiro na mesa. Ela tem força de vontade para tudo. Ela só não tem força de vontade para os mistérios divinos. Ela é uma pessoa preguiçosa. Esse é o primeiro sentido do sono. E o segundo sentido, ele é espiritual, que isso tem 3 estágios de sono na vida do cidadão. O primeiro a gente pode ver lá em Lucas capítulo 9, versículo 32, que faz parte da maioria dos cristãos hoje. Os discípulos estavam na transfiguração, subiram com Jesus Cristo no monte, oraram, clamaram a graça de Deus e viram a glória. Mas no versículo 32 do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas vai dizer que aqueles homens dormiram. Como que pode um negócio desse? Você sobe numa alta montanha onde o vento não para, aonde o frio pega você e o cidadão consegue ainda dormir. Mas se não bastasse esses aspectos natural do alto de uma montanha, eles estavam com o próprio Deus ali. E para completar ainda aparece Elias e Moisés no cimo do monte. Então eles veem a glória de Cristo, que a Sagrada Escritura vai dizer que nenhuma lavadeira na face da terra poderia deixar a veste de Cristo branca daquele jeito que estava ali no Monte da Transfiguração. Mas vai dizer a palavra que aqueles homens dormiam ali. Como que pode um negócio desse? A maioria dos cristãos hoje, eles dormem. Dormem em berço esplêndido. Não consegue ficar acordado na presença de Deus. Isso não consegue entender os sinais dos tempos. Não consegue entender o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. O segundo estágio do sono. Primeiro estágio é esse da transfiguração. Você está na caminhada, é glória subindo e fogo descendo. Mas mesmo assim você ainda está dormindo. Você não acordou para os mistérios divinos. O segundo estágio de sono está lá em Marcos capítulo 14, versículo 37. O Horto das Oliveiras. A mesma pessoa entendendo alguma coisa hoje na igreja, isso sustentando a cruz às costas, mesmo assim ela está dormindo. Por quê? Ela faz pouco caso da situação em que o mundo está se encontrando. Tanto é que aqueles homens estavam lá e Jesus Cristo olha para eles, os mesmos três do Monte da Transfiguração estavam lá no Horto das Oliveiras. Isso eles estão na glória, na caminhada, e quando vem a dificuldade eles estão também. Só que ao mesmo tempo eles estão dormindo, porque Jesus olha para eles e fala para eles: mas vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Vigie e ora, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles homens estavam na transfiguração, na glória, e estavam também na dificuldade, só que também dormindo. Nos dois sentidos, de sono eles dormem. Então tem 2 classes de cristão hoje na igreja. Os que estão no fogo, é missão para todo lado, é live, é unção, é glória, é graça, isso tudo é maravilhoso. É rosário de madrugada, em internet, e o pau come. Só que ainda assim a pessoa está dormindo, ela não conseguiu acordar. E existe aqueles mais radical, que tem uma alma penitente, que faz sacrifício, que suporta a cruz do Calvário, que quer ficar no Horto das Oliveiras, agonizando com Cristo, só que também estão dormindo. Aleluia. E existe o terceiro estágio de sono, que é o sono perfeito, que é o sono de São José, no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13. São José, mesmo dormindo, ele está em sonho e Deus fala com ele. É o homem que tanto está na transfiguração, isso vendo o menino Jesus nascer, ou tendo que a partir desse versículo ele precisa fugir para o Egito, ou tendo que estar no Calvário, ele entende os sinais dos tempos, os desígnios de Deus. Então cumpre com ele Cântico capítulo 5, versículo 2. Eu durmo, mas o meu coração vigia. Isso entende os sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Entende os problemas
problemas que estão acontecendo no mundo e não vacila, não dorme na beira da janela como o Eutico dormiu. Porque aquele homem recebe um apóstolo, recebe uma coluna da igreja, recebe o homem que subiu até o terceiro céu, aquele homem ressuscitava os mortos, aquele homem mostrava os caminhos certos a seguir. E mesmo assim o cidadão tá ali cheio de lâmpada acesa, cheio de companheiro, mas está dormindo na janela. E o que acontece? Ele cai e morre. E Paulo tem que descer do terceiro andar e ir lá ressuscitar aquele homem, prolongar a palestra até o raiar do dia. O que eu quero dizer para você nesse áudio? Nós estamos vivendo, como eu já falei em outros áudios, tempos medonhos, tempos em que a gente vê claramente, você não precisa ter estudo, mas você vê claramente que tende a não melhorar no sentido eclesiástico, no sentido financeiro, no sentido material, na sua vida material, no sentido espiritual, no sentido governamental. Em todos os sentidos, você vê que não tende a melhorar. Pelo contrário, tende a piorar. São Paulo prolongou a palavra, a mensagem que ele trazia ali naquela comunidade até o raiar do dia. Ele falou a noite inteira, não é 40 minutos, 1 hora igual eu falo aqui, é a noite inteira falando, e mesmo assim tem alguém que tá dormindo, cai da janela e morre. E essa morte, muitas vezes nos tempos em que nós estamos vivendo, vai ser uma morte eterna, isso é uma danação eterna. Quem é Paulo nos dias de hoje? É Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela aparece nos 4 cantos do universo, do mundo, para falar os problemas que estão se avizinhando, e ninguém dá crédito. Ninguém consegue compreender a mensagem. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério um Beato Francisco Palau. Ninguém leva a sério um São Padre Pio. Porque a pessoa, ela tá no fogo, ela tá no calvário, ela ouve, ela sabe dos problemas que tá vindo, mas faz pouco caso. Ela vai vacilar na beirada da janela, vai cair e vai morrer. E baseado nisso, eu quero ler para você uma mensagem de um discípulo de São João Crisóstomo, lá do século IV, que talvez você já deve ter ouvido falar, chamado São Nilo, que deixou inúmeros escritos também, e que alguns padres nos dias de hoje, pessoas dotadas, alguns professores, eles dizem que não existe essa mensagem, que ela é mentirosa, que ela é falsa, que ela não foi achada em lugar nenhum. Mas vamos supor então que esse São Nilo não existe, que ele existe, é claro, mas vamos supor que essa mensagem não é dele, que é falsa. Mesmo assim, eu quero ler para você, porque faz todo sentido nos dias que nós estamos vivendo. E aí a mensagem começa assim: olha, eu já tenho que te dizer, não dorme na janela, mas depois de ouvir isso aqui, comece a colocar em prática, se posiciona, fecha os 5 sentidos do tua alma para as coisas do inferno. Não fica ali no terceiro andar, isso é, não deixe que o mundo, a carne e o demônio domine você, mas cancele esses males na tua vida para que você aguente a marimba. A palavra é essa. Porque muitas pessoas dentro do ramo católico tá sabendo, mas tá fazendo pouco caso. Tá sentado na beira da janela, querendo atravessar a noite inteira e ainda sair ileso. Mas não vai sair mesmo. Vai cair, vai morrer. Então a mensagem começa assim, presta atenção nisso. Depois do ano de 1900, olha isso. Isso é uma profecia que é datada de 1500 anos atrás. É muito tempo, meus irmãos. Depois do ano de 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo se tornar-se-ão irreconhecíveis. Olha o que esse homem vai falar. É o que nós estamos vivendo hoje. Não, você não distingue mais homem de mulher.
Você não consegue entender mais as pessoas, elas se tornaram irreconhecíveis. E aí ele continua dizendo: quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo então tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir, na moda de seus cabelos. O cabelo das mulheres parece de homem parece da mulher. A mulher que faz algum agrado no cabelo, o homem também está fazendo. Hoje, nos dias de hoje, tem até homem que depila o peito e a axila. Tem homem que faz sobrancelha, para você ter noção. E tem homem que faz base de unha. E eu não sei se é um homem ou se é um lobisomem uma pessoa dessa. E a mulher, ela se veste como homem nos dias de hoje. Ela quer ser homem, ela quer ser macho, ela quer estar à frente das coisas, ela quer governar a própria vida, não tem submissão nenhuma ao marido. Então ele fala, a inteligência vai ser obscurecida. Por quê? Por causa das paixões carnais. As pessoas não são mais espirituais, como São Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. Elas são carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. É uma degradação da sociedade, as crianças, as mulheres, os homens, até os animais. É um desregramento total. Vai estar acentuado, é o que está acontecendo hoje. Você não consegue distinguir o homem da mulher nos dias de hoje. Eu não falo nem só pela aparência, eu falo pela essência da pessoa. A mulher, ela é como o homem se tornou afeminado. Aí ele continua dizendo, essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens por causa da tentação do anticristo. Olha que palavra pesada. São desumanas, autêntico animal selvagem. Uma pessoa bate o carro, a moto, a pessoa em vez de acudir, ela tá batendo foto ou gravando com o celular. Isso ela não tem mais humanidade, ela tá desumana, é como um animal. Não consegue mais distinguir a caridade, se tornou um animal. E aí ele fala, por causa da tentação do anticristo. O anticristo ele tem tentado a muitos e as pessoas estão na beira da janela caindo. E aí ele diz, não se respeitará mais os pais, os mais idosos. O amor desaparecerá. É o que está acontecendo hoje, meu irmão, minha irmã. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Isso não está acontecendo. Não se respeita mais os pais, não se pede mais bênção. Não se chama mais o pai ou a mãe de senhor, senhora. Os pastores, os bispos, os sacerdotes se tornaram homens frívolos, homens de vídeo de internet. Homens que não vestem mais o hábito sacerdotal, bispos que não seguram mais o cajado com firmeza, incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda, isso é, não tem mais conhecimento daquilo que é a doutrina verdadeira. E aí ele continua dizendo, nesse tempo as leis morais e a tradição dos cristãos e da igreja mudará. As leis morais mudaram, meus irmãos. Olha o que está acontecendo. A família está sendo liquefeita. E as regras da igreja mudou. Isso não tem como negar. Mudou, tá uma vergonha. Ninguém mais distingue a direita ou a esquerda. Cada um tem uma opinião. E aí ele continua dizendo, as pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. Isso não precisa nem comentar. Ninguém mais vive a modéstia. E se vive é só ali naquele momento e depois no dia a dia não vive mais. Eu andei com gente assim, meu Deus do céu. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções e infelizes daqueles que acumularão riquezas. Isso é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A pessoa ela só pensa em dinheiro, em acumular riqueza. Ela não consegue nem fazer resistência ao antibiótico que está dando aí pro povo hoje. Porque ela tem medo de perder o emprego, perder a credibilidade no meio da sociedade.
A mentira e a cobiça atingirá a grande proporção. Tá, atingiu. Todo mundo é mentiroso nos dias de hoje. E aí ele continua dizendo: a luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. A luxúria, não tem mulher nenhuma na igreja hoje que você acha sem luxúria no coração. Eu tenho nojo, desculpa eu te falar isso pra você. Eu sou desse jeito, eu vou fazer o quê? Cada um tem uma opinião. Se você tem uma diferente, bendito seja Deus, mas a minha opinião é essa. Eu não dou conta de assistir live de mulher tudo maquiada. Eu não dou conta, é uma luxúria isso aí. Porque Deus pintou ela bela, ela vai lá e remenda tudo com aquelas porcaria. O adultério, é difícil você achar alguém que não adultera nos dias de hoje. A homossexualidade, é quase impossível você não achar ela no clero nos dias de hoje. As ações secretas, isso é, aquilo que as pessoas fazem à oculta. Os atos sacrílegos, missa satânica, e tudo é quanta desgraça. E aí ele fala: e a morte será a regra da sociedade. E a regra da sociedade de hoje é isso. Nesse tempo futuro, devido ao poder de grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas, isso é o mais desgraçado da mensagem, é isso, serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo e nem sequer sentirão remorso. As pessoas não sentem mais remorso das coisas hoje. Por quê? Porque estão privadas da graça do Divino Espírito. Ouve a mensagem de Paulo a noite inteira. Nossa Senhora vem e fala que tem que rezar rosário todo dia. Nossa Senhora aparece e fala das modas indecentes. Nossa Senhora vem e fala da vestimenta. Nossa Senhora vem e fala da ruína na igreja. Nossa Senhora vem e fala da ação do maligno, dos tempos final. Mas a pessoa está privada da graça do Espírito Santo. Ela não entende. Ela fica igual um jumento na beira da janela, ouvindo as aparições, lendo, ouvindo pregação, lendo formação, lendo livro, e vai cair da janela e morrer. E não sente remorso por isso. Acha ainda que está certa daquilo que está fazendo. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra nesse momento. Eu não quero nem comentar mais sobre os pastores, você sabe como é que tá. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhe mostre a luz da verdade. E não tem mesmo. Cadê cardeal? Cadê arcebispo? Cadê bispo? Cadê esse povo? O pouco que restou também não abre a boca, tá com a boca fechada. Eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, que é os infelizes que vai sobrar, que é nós que estamos tentando fazer isso, na intenção de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas em toda parte só encontrará obstáculo e contrariedade. É o que está acontecendo. Você tenta ficar na cela, eu fico na minha cela o dia inteiro, mas você só encontra contrariedade. Você tenta refrigerar a tua alma, mas não consegue, porque não chega notícia boa. Tudo isso resultará do fato que o anticristo deseja ser o senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. E olha o que vai falar agora aqui, hein? Isso Beato Francisco Palau, Nossa Senhora no Equador, no ano de 1620, fala também. Vai falar aqui, ó: dará também ao homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual o homem possa ter uma conversa com o outro do outro canto da terra, que é o que eu tô falando aqui agora, o celular. Neste tempo os homens também voarão pelos ares como os pássaros, que é o avião, o helicóptero e assim por diante, e descerão ao seio do oceano como os peixes, o equipamento de submarino, subaquático, tudo isso. E quando isso acontecer, olha aqui o que ele vai dizer: infelizmente essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto, que é o que está acontecendo agora, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. O Beato Francisco Palau fala isso, eu já falei isso em outro áudio. Uma fraude de Satanás, porque na época que a minha mãe era criança não tinha colchão, ela tinha que dormir na palha, o travesseiro era feito de paina de paineira.
A vida era dura, então você já tinha uma vida penitente. Nós fomos rodeados de conforto, ar-condicionado, colchão bom, sofá bom, cadeira boa, ventilador, e isso ele vai dizer é uma fraude de Satanás. Você tem um corpo mole, você vive sonolento. O sono regra a vida das pessoas de hoje, mas entendo que eu tô falando um sono espiritual. A pessoa tá na transfiguração ou no calvário, ela ainda assim está dormindo e vai cair da janela. E aí ele diz, e ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perca da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas. É o que está acontecendo com o soro antibiótico que tem aí hoje. Inflará a ciência, isso é, você acredita na ciência, mas não dá credibilidade nas coisas de Deus. Sabe qual que é a injeção que nós tomamos aqui em casa? Medalha milagrosa, medalha de São Bento, escapulário e rosário, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós vamos tomar de agora em diante, nós vamos resistir, porque é esse tipo de ciência que eu quero, que não é desse mundo, porque São Paulo ele fala em 1 Coríntios 8:1, a ciência incha, a caridade aquece. O povo dá mais credibilidade nessa ciência falsa que está aí no ar do que nos mistérios divinos. Por quê? Porque o anticristo inflou a ciência e a vaidade. E aí as pessoas se afastou do caminho certo, como nós lemos aqui. Então Deus, infinitamente bom, verá a descendência da raça humana, decadência, e abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos. Porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, e se isso fosse possível. É o que está acontecendo nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Você deita na sua cama, não dá tempo você deitar, já é hora de você acordar. Ou é só eu que tenho esse sentimento? O tempo está sendo abreviado por misericórdia de Deus, para que nós, que estamos tentando resistir,